sobre a escuridão, e sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre a tua família, e eu declaro o santo nome de Jesus. Mais uma vez sobre os altos montes, sobre os altos montes, e sobre a escuridão, e sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre a tua família, você declara como? Erga a tua voz e cante o teu nome, Deus, e teu nome é poder, e teu nome é vida, e quebra as correntes, e quebra as correntes, e dissipa as trevas, venço. Eu quero ouvir o barulho da igreja cantando: teu nome é poder, teu nome é poder. Vamos, teu nome, e teu nome é poder. E quebra as correntes, venço. Há poder no nome dele, há poder no nome dele. Cante teu nome, Deus, teu nome é. Teu nome é vida, Senhor, teu nome é vida, Senhor. Quebra, e quebra as correntes, dissipa as trevas, venço. Cante isso, vamos, vamos. Então minha alma diga: grandioso és tu, grandioso és tu. E grandioso é. E diga então minha alma, então minha. E grandioso és tu, grandioso és tu. Se você pode, Deus, sobre a salva de palmas, porque é para Ele, a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Aleluia, aleluia. Quero ler Josué capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Algumas traduções diz servo de Moisés. E o Senhor disse a Josué o seguinte, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O cenário que nós temos aqui, como vocês viram, como nós acabamos de ler, é um cenário de morte, cenário de luto. Quem morreu? Ninguém menos do que Moisés. Quem era Moisés? O grande legislador de Israel, o homem que Deus escolheu para libertar Israel das opressões, que vivia há mais de 400 anos oprimido na terra do Egito. Moisés é o homem escolhido por Deus para libertar este povo da escravidão.
E Deus, no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, diz o texto que Deus falou com Moisés e disse a Moisés que ele tinha ouvido o clamor do seu povo, o gemido, o clamor do povo tinha subido diante de Deus. Deus havia inclinado os seus ouvidos e ouviu o clamor do seu povo. A aflição do seu povo incomodou o coração de Deus. E foi quando Deus então mandou que Moisés fosse lá libertar o seu povo das garras de Faraó, da terra da escravidão, da terra do Egito. Vocês conhecem muito bem essa história, eu não vou me deter aqui nos detalhes da história, estou apenas querendo destacar a grande importância de Moisés, o papel fundamental que Moisés exerceu ao longo de toda a história, de sua história de vida e depois do seu ministério como libertador de Israel, como homem que teve acesso a Deus no Monte Sinai, recebeu as leis do Senhor, e uma grande multidão estava sob a responsabilidade de Moisés. Moisés foi aquele homem que o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo o seguinte: com Miriam e com Arão, eles eram irmãos de Moisés, Deus disse: eu falo com eles por enigma, mas com Moisés eu falo com ele cara a cara. Então, tamanha, o texto quer mostrar a tamanha intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés tem uma história, o resumo de sua história é bem curiosa, porque se fosse para eu resumir a vida de Moisés, a história de Moisés aqui hoje à noite, eu resumiria da seguinte maneira: quem foi Moisés? Moisés foi o homem que nasceu no Egito, foi criado no palácio de Faraó, peregrinou no deserto, morreu no monte, foi sepultado no vale, e ninguém foi ao seu velório, tampouco ao seu enterro. E o corpo de Moisés ainda hoje permanece um mistério, porque o próprio Deus o ocultou. Só Deus foi no velório, e o próprio Deus fez o sepultamento de Moisés, a ponto de Satanás se incomodar com isso. Lá no livro de Judas, na epístola de Judas, no Novo Testamento, diz o texto que Satanás inclusive tentou discutir com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Então Moisés exerce uma grande importância, ele tem uma grande importância, ainda hoje, na história de Israel, na tradição judaica, na cultura judaica, a figura de Moisés, a história de Moisés é fundamental. Só que aqui, Moisés agora morre, estava morto. Moisés morreu já com uma idade avançada, na idade de 120 anos, quando ele morreu, viveu 120 anos, com 120 anos Moisés morreu. A Bíblia diz que houve um pranto, o povo chorava quase que inconsolavelmente. Diz a Bíblia que o luto e o pranto do povo de Israel pela morte de Moisés durou 30 dias, um mês de luto, de choro, o povo chorando quase que inconsolavelmente. Agora nós temos aqui a história de Josué. Josué está nesse clima tenso de luto da morte recente de Moisés. Moisés era um líder, posso dizer assim, um mentor, o principal mentor e de forma direta de Josué. E veja o que diz o texto: após a morte de Moisés, servo do Senhor, Deus falou a Josué, filho de Num, que era servo de Moisés. Só no versículo do número 2 a palavra servo aparece 2 vezes. Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Então Deus está falando com Josué agora o seguinte: Josué, Moisés meu servo, Moisés era meu servo, e você era servo de Moisés. Só que agora ele morreu, e agora eu tenho uma proposta para você, Josué. Você agora deixa de ser servo de Moisés, evidentemente, porque ele não está mais aí, ele morreu, e você passa a ser meu servo diretamente, assim como Moisés era meu servo diretamente. Você agora será
não mais o servo de Moisés, porque ele não está aí e não tem outro para substituí-lo. Você é o seu substituto e você torna o meu servo diretamente, assim como Moisés é meu servo diretamente. O clima é de luto, o clima é tenso. Josué talvez estivesse, dentre todo o povo de Israel, talvez fosse o mais chateado, o que estivesse mais chateado, o que estivesse mais chateado. Ele trabalhou perto de Moisés, ele andou lado a lado com Moisés, ele foi preparado por Moisés, ele estava junto com Moisés, e ele percebe agora a ausência, e ele sabe a falta que o seu senhor Moisés, seu senhor no sentido de que ele era um líder, de que ele era, posso dizer até, um pai espiritual, não só para Josué, mas para toda a nação de Israel. Ele sabe a falta, e talvez ele esteja com tantas perguntas: e agora o que farei, para onde caminharei, como faremos, o que será desse povo, o que será dessa multidão, quem será o próximo líder, quem é que vai se levantar? Deus chega em Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Versículo 2: Moisés, meu servo, já morreu. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós temos aqui, meus queridos irmãos e irmãs, um grande chamado de Deus para Josué, que nós podemos pensar também nesse chamado para nós hoje. Nós fomos chamados para entregar a nossa vida pela causa do reino, pela causa do evangelho de Jesus Cristo. Como eu ouvi um pastor pregar certa ocasião, quando ele disse, e me chamou muita atenção aquela sua colocação, quando ele disse que há pelo menos 3 níveis de conversão. 3 níveis de conversão. Se eu não sofrer de nenhum esquecimento aqui agora, eu vou tentar citar, relembrar para vocês aqui o que me chamou a atenção desses 3 níveis de conversão que aquele pastor falou. Ele disse: primeiro nível de conversão é o mais básico de todos, é quando nós nos convertemos dos ídolos ao Deus único e verdadeiro. Todos nós que estamos aqui hoje à noite já passamos desta fase de conversão. Nós estávamos cegos, nós estávamos voltados à idolatria, nós outrora servíamos deuses com D minúsculo, nós estávamos enganados, nós servíamos ídolos, nós cultuávamos ídolos, mas então nós conhecemos Jesus, e por Jesus nós entramos na presença de Deus, e reconhecemos Deus como nosso único Deus, Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Então nós nos convertemos dos ídolos ao Deus único e verdadeiro. Nós não temos outro Deus, nós não temos nenhum ídolo, nós não fazemos de nenhum personagem, de nenhum líder, de nenhum objeto o nosso ídolo, o nosso Deus, nem de Jesus, nem de Deus, porque Deus também não quer ser ídolo de ninguém, Jesus também não quer ser ídolo de ninguém. Às vezes eu vejo alguns irmãos falando: irmão, cuidado, você tem que idolatrar Jesus. Uma expressão absurdamente errada. Idolatrar Jesus? Não, você não tem que idolatrar Jesus, você tem que adorar Jesus. Jesus não é para ser idolatrado, Jesus é para ser adorado, é diferente. Deus não quer ser transformado em um ídolo, Deus não quer ser comparado a um ídolo. Deus é Deus, Senhor dos céus e da terra, e nós nos prostramos diante dele, reconhecemos sua grandeza, reconhecemos que ele é o Senhor nos céus e na terra. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, portanto ele é o Deus único e verdadeiro. Mas há um segundo nível de conversão. Esse segundo nível de conversão é um nível mais profundo. Ele nos chama para algo mais profundo, que é quando nós nos convertemos de nós mesmos. Nós nos convertemos de nós mesmos à causa de Cristo. Nos convertemos de nós mesmos à causa de Cristo. Passamos a viver de tal modo
que nós fazemos da causa de Jesus, da causa do reino, da causa do evangelho de Jesus Cristo, o nosso ideal. Então, qual é o grande projeto de Deus para a sua igreja? É que a igreja viva, experimente um nível de conversão que seja este, de converter-se de si mesmo à causa de Cristo, a ponto de dizer, como disse Paulo: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos um exemplo no Novo Testamento que me chama muita atenção, é um dos mais nobres, por assim dizer, pelo menos a meu ver, que é o exemplo de Paulo, quando Paulo diz, em Atos capítulo 20, versículo 24: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho de Deus, do evangelho de Cristo. Paulo se converteu a este ponto, se converteu à causa de Cristo Jesus. Ainda em Atos dos Apóstolos capítulo 21, quando Paulo chegou em Cesareia, na casa de Filipe, um evangelista, chegou ali um profeta por nome Ágabo. Aquele profeta pegou os cintos de Paulo, amarrou as suas mãos e os seus pés, começou a profetizar e a dizer: é isto que vai acontecer com o dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. E apontou para Paulo, porque Paulo era o dono do cinto, e disse: correntes, prisões, algemas estão esperando pelo dono deste cinto, ele vai assim ser preso quando chegar em Jerusalém. E os irmãos começaram a chorar e a dizer: Paulo, não vá para Jerusalém, está vendo aí? O Espírito Santo está falando, você vai ser preso quando chegar lá. E Paulo interrompeu o choro dos irmãos com uma das frases mais belas do Novo Testamento, quando ele disse: o que fazeis, irmãos? Quebrantando-me e constrangendo-me o coração, pedindo-me para que não vá a Jerusalém. Saibam vocês que eu estou pronto, eu estou disposto, não só a ser preso em Jerusalém, mas até a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Então vejam, meus irmãos e irmãs, este é um nível de conversão que muitos de nós ainda precisamos experimentar. Muitas vezes nós nos perdemos com o trivial da vida, nós nos perdemos com as demandas da vida e corremos atrás, perdão a expressão que vou usar e a comparação que vou fazer, mas muitas vezes nós ficamos como aquele cãozinho que fica correndo atrás da sua cauda. Já viu um cachorro quando ele começa a correr assim, ele cisma, do nada ele cisma e começa a correr atrás da própria cauda, querendo morder o próprio rabo, e ele fica rodando assim em círculo, como um peão, correndo atrás da própria cauda, não vai chegar a lugar algum. Muitas vezes nós vivemos assim, e eu quero pregar aqui hoje à noite, e estou falando aqui hoje à noite, para pessoas que estão cansadas na caminhada, para pessoas que estão vivendo momentos traumáticos em suas vidas, para pessoas que muitas vezes talvez você esteja dizendo: eu já perdi meu ideal, ou então eu estou a ponto de perder o meu ideal de vida. Como eu posso reagir diante da minha vida, das minhas demandas, diante daquilo que é trivial? Como discernir o que é trivial daquilo que é fundamental? Como discernir e como destacar aquilo que é efêmero daquilo que é eterno, daquilo que é pontual, daquilo que eu de verdade deveria investir as minhas forças e as minhas energias? É com este objetivo que Deus está falando com Josué, num clima de luto, quando Moisés havia morrido, quando havia luto em Israel, quando todos choravam, quando talvez estivessem até pensando na possibilidade do grande sonho da terra prometida ter findado ali. Talvez pudessem estar pensando que os anos, quase 40 anos já de peregrinação pelo deserto, foi tudo de água abaixo. Lá se foi, o sonho foi embora, tudo acabou, porque Moisés morreu, não temos mais esperança. É nessa noite escura, é no dia de densas trevas, é na noite escura, são nas noites de escuros vales, é no momento do luto, é diante da tragédia, é quando parece que o sonho acabou, que Deus aparece para Josué e disse: Josué, não temas, meu servo Moisés morreu, mas levanta-te, eu vou continuar escrevendo essa história a partir de você.
Moisés já está comigo, mas você vai se levantar agora, vai passar esse Jordão, você e todo este povo, a terra que eu prometi dar aos filhos de Israel. O sonho não acabou, a promessa está de pé. Moisés morreu, mas a promessa continua de pé. E é com você, Josué, e a partir de você, Josué, que eu vou cumprir a promessa que eu fiz aos filhos de Israel desde a antiguidade. Levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, os filhos de Israel, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos irmãos, qual é o ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês rapidamente? O ponto aqui é o seguinte: se você está percebendo que o sonho está morrendo, seu pastor, o meu sonho está morrendo, eu estou perdendo a força, estou perdendo as minhas forças, parece que eu estou minguando. Se você está atravessando uma noite escura, se você está passando por um vale sombrio, não sei em qual dimensão pode ser isso. Pode ser relacional, sentimental, espiritual, financeiro, não sei. Mas você me diz hoje: eu estou passando por um vale escuro. O sonho está quase morrendo. Parece que eu estou até já perdendo de vista as promessas de Deus. Tantas promessas, mas parece que eu estou perdendo de vista estas promessas. Eu quero reagir, mas muitas vezes estou sem forças para reagir. Eu quero te dizer hoje: há uma receita, há várias aqui que eu poderia compartilhar com vocês, mas eu li apenas os versículos 1 e 2. O ponto aqui é uma receita gloriosa, maravilhosa da parte de Deus para Josué, e que serve para nós, e que serve para todos aqueles que querem voltar a sonhar os sonhos de Deus, que querem voltar a ter esperança, que querem voltar a caminhar na expectativa de que Deus é conosco sempre, de que Deus não nos abandona, de que Deus está conosco, mesmo nas noites sombrias, mesmo nas densas trevas, mesmo num clima de luto, de morte, mas Deus está conosco. Sabe qual é a receita? Deus está dizendo para Josué aqui o seguinte: Josué, assuma o teu papel histórico, assuma o teu papel histórico e o protagonismo dessa história agora. Você, Josué, precisa se levantar agora, bata a poeira, enxugue as lágrimas, lave o rosto, arrume o cabelo, se vista, se levante, estufe o peito, porque você precisa assumir o seu papel histórico e você precisa assumir o protagonismo dessa história. Até aqui Moisés veio, até aqui o bastão estava nas mãos de Moisés, até aqui Moisés história, até aqui Moisés assumiu o seu papel histórico. Agora é você, Josué, o bastão está nas suas mãos, é você quem vai se levantar agora, assumir o protagonismo dessa história, passar o Jordão, porque você vai entrar com este povo à terra que eu jurei dar aos filhos de Israel. Assuma o protagonismo da sua história, assuma agora o seu papel histórico. Meus irmãos e irmãs, muitos de nós precisamos aprender esta lição aqui, porque nós vamos deixando a coisa andar, nós vamos deixando os dias passarem, nós nunca assumimos o papel histórico, nós nunca assumimos o nosso protagonismo na história. E eu conheço pessoas que dizem, há muitos anos eu conheço pessoas que disseram e continuam ainda hoje dizendo: não, eu preciso estudar primeiro, depois que eu estudar, que eu me formar, aí eu vou fazer a obra de Deus. Eu não estou criticando quem estuda, não estou criticando quem está estudando, óbvio que não, mas estou querendo dizer o seguinte, que uma coisa não anula a outra. Nada impede você estar estudando, fazendo o seu curso, fazendo sua faculdade e estar paralelamente fazendo a obra de Deus. Mas já vi pessoas dizendo: não, estou estudando, estou fazendo a minha faculdade, quando eu me formar, quando eu terminar, eu vou fazer a obra de Deus. Aí ele se forma, termina, começa a trabalhar no ramo de sua formação e tal. Ele diz: não, agora é o seguinte, agora eu preciso casar. Quando eu casar, aí sim, vou fazer a obra de Deus. Aí ele casa. Depois que casa, diz: não, agora estou casado, estou aqui vivendo os primeiros meses, os primeiros momentos de meu casamento, na lua de mel. Então agora é o seguinte, eu preciso
que Deus me abençoe com um filho. Quando Deus me der os filhos que eu quero, então eu vou fazer a obra de Deus. Aí Deus dá os filhos, 1, 2, 3, sei lá quantos filhos o casal quer ter. Deus dá os filhos. Aí diz assim, agora é o seguinte, esses meninos pequenos, sabe como é, criança, precisa esperar eles crescerem. Deixa eles crescerem. Quando eles crescerem, então eu vou fazer a obra de Deus. Aí os filhos crescem. Depois que cresce, assim, não, agora é o seguinte, meus filhos precisam casar. Esses meninos aí, solteiros, não casaram ainda. Quando eles casarem, eu vou fazer a obra de Deus. Aí os filhos casam. Quando os filhos casam, agora eu preciso ajudar minha nora, ajudar meu genro, ajudar meu filho, casou agora, sabe como é que é a vida de casamento, logo no início. Aí nasce o primeiro filho, não, agora nasceu meu neto, tenho que curtir meu neto. E os anos vão passando. E a pergunta é, quando é que você vai fazer a obra de Deus? Quando é que você vai se desprender para fazer a obra de Deus? Quer dizer, nós estamos sempre amarrados com alguma coisa. Nós estamos sempre impedidos com alguma coisa. É um casamento, e assim, não é que é o casamento, são as nossas desculpas. A gente joga as desculpas no casamento, no trabalho, na faculdade. A gente vai jogando desculpas e vai protelando. E o tempo vai passando. Irmãos, o tempo é implacável. O tempo não espera por ninguém e o tempo não volta atrás. O tempo não espera por ninguém e o tempo não volta atrás. Parece que foi ontem que eu estava chorando em cima das páginas do livro de Orlando Boyer, Os Heróis da Fé. Eu com 14 anos de idade, chorando em cima das páginas do livro de Orlando Boyer sobre os heróis da fé, lendo Charles Spurgeon, lendo John Wesley, lendo Jerônimo Savonarola, lendo Martinho Lutero, lendo George Miller, e chorando e dizendo, eu quero ser missionário. Agora os anos já se foram, eu já estou entrando para o meu 46º aniversário. O pastor que me batizou provavelmente já partiu para o Senhor. O pastor presidente na época em que eu me batizei já está com Jesus. O pastor que me apresentou para pregar a primeira vez na nossa sede em Guarulhos também já está com Jesus. E o tempo passou e voou, e eu fico me perguntando, Senhor, e aí? E Deus está olhando para mim perguntando, eu é que pergunto, e aí? Vai fazer quando a obra? Vai se levantar quando? Vai pregar quando? Vai evangelizar quando? Vai fazer a obra missionária quando? Irmão, o tempo é hoje, o tempo é agora. Deus nos chama para esse desafio hoje, porque o que nos pertence é hoje. O passado já morreu, nós não temos como voltar lá para fazer mais nada, para consertar nada, para mudar nada. O futuro não existe, amanhã não existe. Você não faz compra amanhã, você não trabalha amanhã, você não faz curso amanhã, porque amanhã não existe. O que existe é hoje, agora. Então Deus está nos chamando para hoje. Levanta-te, Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Assuma o teu papel histórico, assuma o protagonismo da sua história. Sabe um problema que eu tenho? Vou falar isso aqui para eu terminar. Isso é um problema que eu tenho, não é vocês que têm não, sou eu que tenho. Talvez vocês até tenham também, mas eu tenho esse problema. Sabe qual é o meu problema? Eu fico assim, o tempo todo. Eu fico assim, eu nasci no tempo errado e no lugar errado. Eu vivo reclamando com isso. Não, nasci no tempo errado, no lugar errado. Olha o ano que eu fui nascer, 78. Quando eu nasci em 78, já tinha um ano que Elvis Presley tinha morrido. Já tinha 2 anos que Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, que construiu Brasília, tinha morrido. Quando eu nasci, já tinha acontecido o Congresso de Lausanne, na Suíça, que foi financiado principalmente por Billy Graham, que foi o grande congresso de Lausanne que ganhou fama e notoriedade no mundo, por causa do famoso Pacto de Lausanne, que era uma grande convocação dos pregadores, dos pastores, das grandes lideranças no mundo, para pregar o evangelho na sua completude, no sentido de não só pregar o evangelho, mas também engajar na ação social e nos problemas mais básicos do homem, para que o homem fosse assistido de forma completa. Eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa eu perdi. Quando eu nasci já tinha acontecido tudo isso. Já tinha acontecido o congresso de Amsterdã, na Holanda, quando Billy Graham também reuniu
pregadores itinerantes do mundo inteiro, para incentivá-los à pregação do Evangelho. Quanta coisa aconteceu. Eu daria tudo para eu ter nascido, pelo menos, em 1939, porque aí em 1949, eu teria 10 anos de idade, e eu estaria lá na tenda, em Los Angeles, onde Billy Graham pregou por 3 semanas consecutivas, e foi lá, através daquela cruzada de Billy Graham, que Billy Graham ganhou notoriedade como um pregador, como um evangelista mundialmente conhecido. Eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa eu perdi. Talvez eu poderia ter nascido em Londres, e se eu tivesse nascido em Londres no século XVIII, quem sabe eu não fosse amigo de John Wesley, quem sabe eu não fizesse parte da equipe de John Wesley, dos pregadores de rua, quem sabe? Por que eu nasci aqui? E por que eu nasci em 78? Eu nasci no lugar errado, eu nasci no tempo errado, chorando, o tempo todo eu fico chorando com isso, até que eu li lá em Atos eu li, que tendo Davi servido ao Senhor no seu tempo, está escrito lá em Atos, que Davi serviu ao Senhor no seu tempo. E aí, volto para o texto aqui de Josué capítulo 1, versículo de número 2, Deus está dizendo com Josué o seguinte: Josué, o tempo de Moisés já foi, já passou, já foi. Deus está dizendo para mim, Nilson, o tempo do Billy Graham já foi, já passou. O tempo do John Wesley já foi, já passou. O tempo de C.S. Lewis, que morreu em 1963, se não me engano, também já foi, já passou. Eles já foram, fizeram grandes obras, grandes congressos aconteceram, reuniões marcantes no mundo inteiro. Já passou, agora está nas suas mãos, agora é com você. Faça acontecer agora no seu tempo. Você foi chamado para o seu tempo. Irmão, irmã, levante a sua mão para o céu aí. Eu quero profetizar hoje à noite e dizer para você: você foi chamado para o seu tempo. Você não está no tempo errado, você está no tempo de Deus. Deus nos chamou para este tempo. Nós somos chamados para o nosso tempo. No nosso tempo, o que precisamos fazer é nos levantar diante de Deus, assumir o protagonismo de nossa história, assumir o nosso papel histórico e dizer como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou disposto a ir pela tua obra, a ir pela tua causa, a ir pelo teu reino. Se nós for ficar olhando para trás, nós não vamos conseguir fazer muita coisa hoje. E eu estava me lembrando, que coisa interessante, né? Você vê o carro, o automóvel, para você dirigir o carro, você tem que ter atenção no para-brisa. Para-brisa está na tua frente, mas você tem que ter atenção no retrovisor. O retrovisor está aqui do seu lado, do seu lado esquerdo, do seu lado direito tem um retrovisor. Você está dirigindo e está sempre atento aos retrovisores, para você ver quem vem atrás, para você ver quem vem passando no seu lado. Você tem que ficar atento. Mas já prestou atenção que o retrovisor, que tamanho que é o retrovisor? Pouca coisa não, né? Talvez 2 vezes o tamanho desse celular. Mas e o tamanho do para-brisa? Aquele vidro enorme na sua frente. Ou seja, a visão para frente é infinitamente maior do que a visão de trás. De trás é só uma referência. Nós olhamos para trás, temos que olhar para trás, mas o olhar para trás é só uma referência. Por que eu fico falando desses homens, Billy Graham, não sei quem, eu fico falando o tempo todo aqui? Porque é uma referência, mas eles são retrovisores, a gente olha para eles como referência. Mas eu não posso ficar olhando para ele o tempo todo, porque se eu olhar para ele, se você ficar dirigindo o carro olhando só para o retrovisor, você vai bater. Você não está olhando para frente, está olhando só para o retrovisor, você vai bater o carro, você vai fechar o outro, sei lá o que você vai fazer, você vai atropelar uma pessoa que vai passar na sua frente, você não vai ver, porque você está olhando só aqui, ó. Não, aqui é só uma referência, olha aqui, mas o foco é aqui. Eu estou olhando para frente, eu sei onde vou chegar, eu sei o que eu quero, eu sei aonde vou chegar, eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, e eu vou em nome de Jesus, nesta confiança.
porque eu sei, assim como Deus falou com Josué, está falando conosco aqui hoje. Eu sou com você. Não desanimes, não baixe a cabeça, não desista. Eu sou com você. Baixe as vossas cabeças onde estão. Pai Celestial, diante da Tua palavra nós tomamos uma posição aqui hoje à noite. Nos posicionamos diante de Ti para dizer: eis-nos aqui. Estamos diante de Ti. Estamos diante da Tua presença, na confiança que temos que o Senhor é conosco. Nós temos essa confiança, e a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos nas nossas limitações, ajuda na nossa pequenez, quando estamos desanimados, quando estamos abatidos, quando estamos enfraquecidos, quando estamos pensando em parar, quando estamos pensando em desistir, quando estamos pensando em jogar tudo para cima, tudo para o alto. Ajuda-nos a nos fortalecer em Ti. Fala conosco, Senhor, sempre animando-nos, como falaste com Josué, como animaste a Josué, como deste a Josué aquela injeção de ânimo, aquela receita de encorajamento. E Josué se levantou, e sim, ele atravessou o Jordão, e sim, ele colocou abaixo os muros de Jericó, e sim, ele possuiu a terra que o Senhor havia jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus e Pai, esta palavra fala conosco hoje, séculos e milênios depois. A confiança que temos é que Tu não mudou, Tu és o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Moisés, o Deus de Josué é o mesmo hoje, que está conosco hoje, para nos ajudar nos desafios da vida, para nos ajudar nas grandes tempestades, nas grandes dificuldades da vida. Tu és o socorro bem presente, Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que está conosco, Tu és o Deus que nos socorre. Clamamos assim hoje, oramos assim hoje, no nome de Jesus.